voltando agora, né, para o nosso conteúdo, vimos ali, fechamos aquela parte penal, né, aquela estruturação ali da indignidade, aquela estruturação ali da condenação judicial, né, e aí seja ela uma condenação civil ou militar comum, da justiça militar, vimos a questão da indignidade, fechamos com a questão da transgressão no parágrafo 8º, né, transgredir qualquer regra, né, voltei lá a questão da sanção disciplinar que é cabível no estatuto, no regimento que é posto ali para os servidores públicos militares, né? E a gente volta agora, fechou o artigo 46, na verdade, né, com seus parágrafos, 8 parágrafos aí, o artigo 46, falando de diversos assuntos. A gente fecha o artigo 46 e a gente passa a ver o artigo 47, 48 e 49, que fecha a ideia dos servidores públicos militares do estado da Bahia. Tá? O artigo 47, pessoal, na verdade, o caput dele ele foi declarado inconstitucional, né? Ele feria alguma regra da Constituição Federal e aí foi impetrada uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI. E nessa ação direta de inconstitucionalidade foi julgada a ideia pelo Supremo Tribunal Federal de que o caput, o que dizia a previsão da regra geral do artigo 47, era inconstitucional, feria a Constituição Federal e não poderia mais estar na Constituição do Estado da Bahia. Na verdade, o artigo 47 foi retirado, né, não retirado, mas considerado inconstitucional. Então, tá lá a previsão, artigo 47, mas a gente não tem texto para o caput desse artigo. Mas aí, o parágrafo 1º tá lá ainda. Mesmo o artigo 47 em si não tendo sido permanecido, na verdade, na Constituição, porque foi considerado inconstitucional, o seu parágrafo permanece. Então, a gente tem no parágrafo 1º do artigo 47 aquilo que nos interessa muito, né? Todo mundo que presta concurso público busca salário e estabilidade, não é verdade? Diga isso, não é isso que você quer. Você está doidinho aí para passar no concurso, para ser um policial militar da Bahia, um bombeiro militar da Bahia, com duas intenções, né? A primeira é o salário que você vai receber, né? Garantir que todo mês ali você vai ter aquele dinheirinho certo, e a estabilidade, quem não quer, né, se tornar estável. E aí, o parágrafo 1º do artigo 37, ele traz para a gente justamente a fixação do que a gente considera como soldo, né? O soldo nada mais é do que aquela remuneraçãozinha que você tanto busca, né? E o soldo, ele é o vencimento do militar. Ele é o valor que o militar vai receber, a remuneração que ele vai receber pelo exercício da função que ele exerce. E o parágrafo 1º diz que o soldo do policial militar nunca poderá ser inferior ao salário mínimo fixado na lei. Pessoal, isso é uma regra do regime seletista, inclusive. Quando a gente vai lá para o artigo 7º da Constituição Federal, né, a gente verifica nesse artigo 7º que ninguém pode receber menos do que um salário mínimo no território nacional. E aí, com base nessa regra, né, que é uma regra geral, a Constituição do Estado da Bahia, quando fala dos policiais militares e dos bombeiros, dos servidores públicos militares, fixa para a gente no artigo 47, em seu parágrafo 1º, que o soldo dos militares, dos servidores públicos militares, não poderá ser inferior ao salário mínimo, tá? Então, ó, já fixa aí na sua cabecinha. Vou receber bem mais do que um salário mínimo, porque é proibido, é vedado que eu receba menos do que o salário mínimo. Do salário mínimo para cima a gente quer bem mais, né? Então, tá aí no parágrafo 1º do artigo 47. O soldo, o vencimento, a remuneração do servidor militar do Estado da Bahia não poderá ser menor, inferior do que o salário mínimo fixado em lei, tá? Como eu falei, artigo 47, declarado inconstitucional. Ficou aí o parágrafo
Primeiro, falando única e exclusivamente do que interessa a gente muito, que é o soldo, que é a remuneração, que não poderá ser inferior ao salário mínimo, né? Muito bom, muito bom. Essa é a melhor parte aí de todas essas regras que a gente já viu até agora, porque fala daquilo, ó, mexer no bolso da gente é a melhor parte, é aquilo que verdadeiramente interessa, né? Além de, claro, exercer a nossa função com muito zelo, né? Com eficiência, isso aí é muito importante também, mas a remuneração faz a gente muito feliz, né? Bem, vamos lá. Artigo 48 dessa Constituição do Estado da Bahia. Lembra que a gente falou logo lá no início, né? No artigo 46, no caput, ele dizia o que pra gente? É servidor militar, é servidor público militar, policiais militares e bombeiros. Esses são os servidores públicos regidos por um estatuto próprio. O artigo 48 vai falar isso pra gente, ó, vai reproduzir de certa forma e de forma ampla o que se previu lá no início do artigo 46, né? Regime estatutário. O artigo 48 vai dizer direitos, deveres, garantias, subsídios, vantagens dos servidores públicos militares estarão colocados em um estatuto próprio. Então, todas as regras, os direitos, os deveres, as prerrogativas, as normas de admissão, de demissão, de cessação da carreira, jornada de trabalho, a forma como a remuneração vai se dar do trabalho noturno, do trabalho diurno. Posso fazer uma jornada extra, né? Está lá presente também no Estatuto. Então, todas as regras trabalhistas, a gente já pode colocar assim, dessa forma, todas as regras trabalhistas, né, de jornada de trabalho, hora extra, inatividade, subsídio, os meus direitos, os meus deveres, né? Vou entrar na polícia, o que é que eu tenho que fazer? Qual é a minha função? Né? Quais são os meus deveres? Quais são os meus direitos como policiais militares ou bombeiros militares, né? Quanto eu vou ganhar para executar a minha função durante a noite? Ou se passar do meu horário de trabalho, vou receber hora extra? Então, todas aquelas regras trabalhistas vão estar previstas no Estatuto. Porque vocês, aprovados no concurso, exercendo a função de policial militar ou bombeiros, farão parte do regime estatutário. Quem é que vai fazer esse estatuto? Quem é que vai produzir esse estatuto? Ele vai ter a iniciativa do governador do estado. Então, ó, o governador do estado vai criar o estatuto que vai reger os servidores militares do estado da Bahia, servidores públicos militares do estado da Bahia. Então, a prova pode questionar para você. Quem é o idealizador? Quem é que vai... De quem será a iniciativa para criar o estatuto próprio dos servidores públicos militares do estado da Bahia? E aí, na lata, você vai responder: governador do estado. É o governador que vai ter a iniciativa de formular esse estatuto. Mas o governador precisa respeitar o que está disposto na Constituição Federal. A Constituição Federal vai trazer regras para a gente de como funciona a administração pública no Brasil, como funciona a estruturação trabalhista dentro da administração pública a partir da disposição do artigo 37. Então, visualizando o que está lá na Constituição Federal e as leis específicas, né, o governador vai lá e vai tomar a iniciativa de produzir esse estatuto, trazendo todas as regras trabalhistas que são cabíveis aos policiais militares que vão compor o serviço público militar do estado da Bahia. Tá? Isso é o que está disposto no artigo 48. Falou do estatuto, lembra que a gente tinha dito que existem cargos eletivos que poderão ser exercidos ou não pelos policiais militares, pelos bombeiros militares, né, do estado da Bahia? É o que vai dispor para a gente o parágrafo 1º do artigo 48. Nós falamos de cargo público cível permanente e falamos de cargo público cível temporário, né? É possível
que você exerça cargos públicos cíveis permanentes e cargos públicos cíveis temporários, dentro da regra que a gente verificou na disposição do artigo 46, mas o artigo 48 vai nos trazer a possibilidade, né, de que o servidor público militar exerça cargos eletivos. E aí, pessoal, o que vai vir no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, que acabou sendo revogado, mas o que está disposto no parágrafo 1º em si, para a gente, é, na verdade, uma reprodução do que está na Constituição Federal. Lá, quando a gente fala da questão, né, do poder político, né, quando a gente fala dos direitos políticos na Constituição Federal, a partir do artigo 14 da Constituição Federal, a gente tem a fixação de como fica a situação do militar e da condição de elegibilidade, né, condição de se tornar, de exercer um cargo eletivo, um cargo público eletivo. E é isso que a gente vai trazer agora para vocês no parágrafo 1º. O parágrafo 1º ele diz que o servidor militar estadual, ele é elegível, mas ele vai ter que atender algumas condições, que é o que a gente vê no inciso 1º e 2º do parágrafo 1º, tá? Ora, ele já está dizendo, ó, o servidor público militar, o policial militar ou o bombeiro militar da Bahia, ele pode se candidatar a um cargo eletivo. Ele pode se candidatar a um cargo de prefeito, a um cargo de vereador, ele pode se candidatar a um cargo de governador do estado da Bahia, mas ele terá que respeitar algumas regras, né? Algumas regras serão impostas para que ele se torne elegível, para que ele possa se candidatar a um cargo público. O parágrafo 1º, ele, como eu dizia, traz o inciso 1 e o inciso 2. No inciso 1, ele vai falar logo de imediato qual a condição. Pessoal, vê só, quando você for aprovado no concurso, né, meus amores, quando vocês forem aprovados aí na Polícia Militar da Bahia, né, infelizmente a gente está um pouquinho longe e diferentemente do que acontece aqui nas ruas, que eu costumo encontrar ex-alunos que com orgulho vejo fardado e que dizem assim, professora, e quando eu olho tá lá o soldado, né? Olha a alegria que dá na professora aí, 12 anos lecionando e vendo os alunos ali nas ruas fardados, é uma alegria enorme, né? Mandem fotos para mim aí depois, né? Fardados, né? Para que a gente tenha mais um ânimo, né? Uma alegria, é uma verdadeira alegria, né? A gente vê o nosso trabalho sendo devidamente executado e o pessoal ali conseguindo a aprovação. Eu sei que vocês serão aprovados, né? Então, diante dessa aprovação, vocês vão querer conseguir aquilo que a gente falava, né? Primeiro, o soldo, a remuneração. Depois, o quê? Estabilidade, né? Infelizmente ou felizmente, né? Quando a gente entra para o serviço militar, a gente tem que esperar um pouquinho mais essa estabilidade acontecer, né? Porque a estabilidade do serviço público militar, ela vai se concretizar com um prazo de 10 anos. Então, quando eu entro para o serviço público militar, quando vocês forem aprovados, né, vocês tomarão posse e contará, né, a estabilidade de vocês por um prazo de 10 anos. Então, quando chegar os 10 anos, me tornei estável no serviço público militar. E aí, essa fixação da elegibilidade tem relação com o prazo aí de 10 anos, né? Então, ó, se eu entrei agora, né, ainda não completei os 10 anos, ainda não adquiri a estabilidade no exercício do cargo público militar, eu posso até, né, me candidatar a um cargo político elegível, né? Mas como eu conto com menos de 10 anos, eu ainda não tenho a minha estabilidade decenal, o que é que vai acontecer? Eu não vou poder exercer o cargo público eletivo e o meu cargo de servidor militar. O parágrafo 1º, em seu inciso 1º, vai dizer: se o servidor contar menos de 10 anos de serviço, ele deverá afastar-se da atividade militar. Então, o indivíduo que
aprovado no concurso público militar, não tem ainda estabilidade, não atingiu os 10 anos, conta menos de 10 anos de atividade militar, ele será afastado da atividade militar. Ele não poderá exercer de forma compatível o cargo público elegível e o cargo de servidor militar. Será afastado da função de servidor público militar. Agora, se ele adquiriu a estabilidade, se ele conta com mais de 10 anos, aí a Constituição Estadual da Bahia, com base no que dispõe a previsão do artigo 14 e seguintes da Constituição Federal, vai nos dizer que esse servidor ele será agregado enquanto durar o período eletivo, as eleições, os 3 meses de eleição, ele será agregado. E se ele for eleito, ele passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Ou seja, tenho 10 anos já de atividade militar, quero me candidatar ao cargo de vereador de um município aí do estado baiano, né? Quero me candidatar a um cargo aí de vereador. Posso me candidatar? Posso. Durante o período eletivo, né? Durante o período das eleições, os 3 meses lá das eleições, serei agregado. Se for eleito para o exercício do cargo de vereador lá no município do estado baiano, eu automaticamente vou passar para inatividade. Fui diplomado, né? Geralmente a diplomação acontece no mês de dezembro, a posse em janeiro, a diplomação em dezembro. Fui diplomado em dezembro, automaticamente vou para a inatividade. Inatividade é essa que vai ser remunerada, só que com os proventos proporcionais. Então, a minha remuneração que vou ficar recebendo durante o período em que estou na inatividade, essa remuneração ela será proporcional aos meus 10 anos. Se tiver mais de 10, proporcional ao tempo de serviço prestado. Mas nesse caso, eu preciso já estar com mais de 10 anos. Se tenho menos de 10 anos, me candidato ao cargo eletivo, serei afastado da função de policial militar. Lembrando, essa regra está onde? Lá na Constituição Federal e foi reproduzida aqui no texto constitucional do Estado da Bahia, tá? Mas está da mesma forma que está lá e, consequentemente, será aplicada do mesmo jeito, né? Mais de 10 anos, menos de 10 anos. É isso que tenho que observar para saber se me afasto ou se vou para a inatividade com proventos proporcionais, tá? Bem, o artigo 49, pessoal, o bichinho foi revogado, né? A emenda constitucional número 7, que alterou o texto da Constituição do Estado da Bahia, revogou. Então, ele não tem mais validade, né? Você pode até encontrar o texto do artigo 49 se você pegar uma Constituição que não esteja atualizada com as 25 emendas que a gente falou lá no comecinho. Então, o artigo 49 hoje não tem mais validade dentro do texto constitucional do Estado, da Constituição do Estado da Bahia, tá? Bem, pessoal, vou formular algumas questões, né, para a gente trabalhar. Hoje eu trouxe duas, tá? Duas questões para a gente verificar aí um pouquinho como é que funciona a aplicabilidade disso que a gente aprendeu até agora, dentro do que a banca vai pedir para vocês, tá? Algumas questões elas precisarão ser formuladas, já que a gente tem um conteúdo específico a ser trabalhado, tá? Mas aí eu trouxe para vocês as duas questõezinhas para a gente ver mais ou menos como é que vai funcionar, né, a tratativa do que a gente viu hoje dentro do conteúdo que vai ser cobrado no dia lá da prova de vocês. Pelo que deu já para perceber um pouquinho, essas duas questões elas foram trabalhadas em concursos anteriores, a banca ela não complica muito, até porque por ser um assunto específico e bem direto, né, pelo que a gente já deu para ver. Então não vai ser muito difícil de vocês irem aplicarem o conteúdo ao que a banca quer de vocês. Na primeira questão,
tá? Ela fala logo de imediato sobre as normas da Constituição Estadual, então já dimensiona a gente para o assunto que a gente trabalhou, e a lei estadual, né, que é uma lei, a Lei 7.990, tá, que trabalha com o Estatuto, que é o Estatuto dos Policiais Militares, né, do Estado da Bahia. Então, pelo o que a gente já trabalhou, os policiais militares e os bombeiros serão regidos por estatuto próprio, que será apresentado pelo governador, né? Então o governador vai ter a responsabilidade de criar esse estatuto. O estatuto existe e, consequentemente, segue as regras do que está na Constituição Estadual, né? Então vamos lá. Ele questiona sobre as regras gerais para a gente assinalar a alternativa correta. Pelo que vocês vão verificar, da alternativa A a E, elas são muito parecidas, né? O que vai mudar são detalhezinhos, né, que é para confundir a sua cabeça. A alternativa A vai falar que os integrantes da Polícia Militar do Estado da Bahia constituem a categoria especial de servidores públicos militares estaduais, denominados policiais militares, né? Cadê os bombeiros? Né? A gente viu lá no comecinho, no artigo 46, que vão ser os policiais militares e os bombeiros. E aí a questão continua: cuja carreira é integrada para cargos técnicos estruturados hierarquicamente. A gente viu de fato que existe essa hierarquia, inclusive há aquela definição entre patentes, graduação, a distribuição entre oficialato e praças, né? Então eu tenho uma hierarquia, sendo que a hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar. Verdade, são a base institucional da Polícia Militar, né? A questão realmente traz essa definição, mas a alternativa A esqueceu lá dos bombeiros, né? Só falou que os integrantes da Polícia Militar do Estado seriam os policiais militares e esqueceu da previsão do artigo 46 em seu caput, que fala dos policiais militares e dos bombeiros, tá? A alternativa B, ela vai trazer a mesma ideia para a gente. Os integrantes da Polícia Militar do Estado da Bahia constituem a categoria geral de servidores públicos civis, estaduais civis, não, servidores públicos militares, tá? Então, já encontramos o erro aí da letra B. Os policiais militares são servidores públicos militares e não servidores públicos civis. A letra C traz: os integrantes da Polícia Militar do Estado da Bahia constituem a categoria geral de servidores públicos civis. Novamente reproduziu o que está na alternativa B. Então a gente já elimina, né? A gente não pode perder tempo para o concurso, né? Então a gente já elimina o que está disposto na letra C, porque reproduz a ideia de serem servidores públicos civis e não são servidores públicos militares. Letra D, os integrantes da Polícia Militar do Estado da Bahia constituem a categoria especial de servidores públicos civis, não, também eliminam o que está disposto na letra D. Já a letra E dispõe para a gente: os integrantes da Polícia Militar do Estado da Bahia constituem a categoria geral de servidores públicos militares, né, estadual, denominado Polícia Militar, cuja carreira é integrada por cargos públicos estruturados de forma não hierárquica. E aí, a gente viu logo no início que são carreiras, sim, né, hierárquicas, que você tem ali aquela especificidade de distribuição entre oficialato e praças. E aí, pessoal, ficou lá para a gente a resposta da letra A, mesmo incompleta. Veja que nem sempre o que está incompleto é o que está errado. A letra A não falou para a gente dos bombeiros, mas traz a definição, né? Integrantes da Polícia Militar do Estado da Bahia constituem a categoria especial de servidores públicos militares estaduais, né, denominados policiais militares, cuja a íntegra dos cargos está estruturada hierarquicamente e busca a ideia de hierarquia e disciplina, tá? Então, a alternativa aí dessa nossa primeira questão, a letra A. A segunda questão, ela é menorzinha, né? E vai trazer a ideia para a gente aí daquela questão da assumir o cargo público, né? Nesse caso, cargo público civil. A gente viu que existe a possibilidade de cargo público civil
permanente e temporário ou o cargo eletivo. Foi o último artigo que a gente trabalhou aí da elegibilidade, tá? E aí o que é que dispõe a questão? Fernando, ó, caso prático, é policial militar no estado da Bahia e acaba de ser aprovado em concurso público para exercício de cargo civil no município do interior do estado. De acordo com a disciplina constitucional sobre a matéria, se Fernando assumir o cargo civil, o que é que acontecerá com Fernando? Então a gente já viu, ó, se Fernando ele passou no concurso público e assume um cargo público civil, ele vai, né, ter aquela possibilidade de ser afastado, né? E aí o que é que a questão ela vai dizer pra gente? Letra A. Poderá acumular ambos os cargos públicos se houver compatibilidade de horário, recebendo as duas remunerações? Não, porque a gente já viu que ele não pode acumular, a não ser que o cargo ele seja um cargo temporário, tá? Poderá acumular ambos os cargos públicos se houver compatibilidade de horário, optando apenas pela remuneração de um dos cargos, é o que diz a alternativa B? Também não, né? Será afastado do cargo militar sendo reformado? Reformado não, porque a gente já viu lá no conceito inicial que reformado é quando, né, ele vai de forma definitiva para a inatividade. Então, a letra D vai trazer para a gente, ó, será afastado da função, né? Será afastado do cargo, da função militar, né? Transferido para a reserva. A assertiva correta, a letra D, foi aquilo que a gente viu inicialmente lá no conteúdo, né? Quando a gente trabalhou a ideia de cargo civil, né? Então, o cargo é civil, tem que observar primeiro se o cargo ele vai ser definitivo ou temporário. Dentro da temporariedade, eu tenho que ter aquelas 3 regrinhas para que eu possa ver acumulação de cargos. Cargo de professor ou cargo na área de saúde devidamente registrado, tem que haver a compatibilidade de horário e não pode ultrapassar 20 horas semanais na execução da atividade. Cargo eletivo, eu posso até exercer esse cargo, mas aí eu tenho que lembrar que vai ter a condição de ter mais de 10 anos ou menos de 10 anos. Tem menos de 10 anos de polícia militar, né, não pode, ou de bombeiro, não pode executar o cargo elegível, vai para afastado do cargo. Mais de 10 anos, o que é que acontece? Eu tenho aí a possibilidade de me tornar elegível, mas aí eu vou, se eleito, vou para inatividade remunerada de acordo com o meu tempo de contribuição, né? De acordo com a minha remuneração vai depender do meu tempo de contribuição. Pois é, pessoal, fechamos aí a ideia do conteúdo sobre servidores públicos militares, artigo 46 a 49. Até a próxima.